Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião. Como vocês já sabem, o Grupo Memória está discutindo um livro que se chama A Seta do Tempo, da professora Ana Regina Rego. E hoje a gente dá continuidade a essas discussões. Quem vai apresentar para a gente esta semana é o nosso colega Alexandre de Nadal, ele vai se apresentar também. E ele ficou responsável pelo capítulo 5, Negacionismo como manifestação do niilismo na atualidade. Um olhar sobre a desinformação anti-vacina de Bolsonaro. Então, Nadal, sem mais delongas, te passo a palavra e aí você pode ficar super à vontade. Tá certo, Thalita, obrigado. Bom, eu sou Alexandre Nadal, eu sou doutorando em Poéticas Visuais no Instituto de Artes da URGS, aqui em Porto Alegre, e faço parte do grupo Memória, né? E o capítulo de hoje, que é o 5, como a Thalita falou, é Negacionismo como manifestação do niilismo na atualidade, um olhar sobre a desinformação anti-vacina de Bolsonaro. Então, as autoras são a Ana Regina Rego, junto com a Raniele Leal e a Cláudia Gagliardi. Bom, o capítulo começa com um breve histórico assim da questão da vacina no planeta, no mundo, né? Então, elas falam da vacina e da resistência a elas ao longo da história. Então, dizem que não é um fenômeno recente, né? Que já teve práticas de imunização que antecedem a medicina contemporânea. A resistência à vacina sempre acompanhou essa vacinação, né? Então, por exemplo, elas falam lá entre o século IX e o XVIII sobre a vacina da varíola. Deixa eu ver se eu estava com um capítulo aberto aqui que eu ia citar. Elas falam que tinha inicialmente é muito interessante, lá no século IX ainda, que os persas tinham essa prática de inocular um pouquinho do vírus nas pessoas mais saudáveis como uma forma de resistência à pandemia de varíola, né, por exemplo. E com o tempo na Europa, essa prática foi sendo introduzida e uns médicos começaram a trabalhar lá, e até que no final do século XVIII veio a vacina da varíola, que daí era do vírus da vaca, que era inoculado com a varíola, né? Vacas contaminadas eram colocadas em pessoas no geral, assim, aí sim elas eram imunizadas em definitivo, assim, com relação comparando com a vacina antiga. Só que mesmo naquela época, os médicos, os profissionais que faziam essa técnica antiga começaram com informações falsas, fake news, dizendo que não funcionava, porque, claro, eles queriam proteger o trabalho deles, né, os clientes, a grana que eles recebiam. Então, desde então, isso foi se repetindo. No século XIX, foi criado lá em Londres o National Anti-Vaccination League, que reunia tanto intelectuais que acreditavam numa cura natural das doenças, quanto a classe operária, que ficava iludida com a desinformação, achando que a vacinação era uma forma de controle do Estado, né? Então, daí seguiu adiante, século XIX, cadê a apresentação? Estou com algumas janelas abertas aqui. Século XX, aliás, teve a revolta da vacina aqui no Brasil, né? Só que também essa revolta da vacina também teve uma questão do governo, que estava tendo umas atitudes urbanísticas meio fortes contra a população mais carente. Então teve outras questões envolvidas, mas também ficou marcado como a revolta da vacina, né? E também a vacina tríplice viral, que surgiu uma fake news que ela trazia o transtorno do espectro autista. E isso até recentemente continua existindo, que a gente vai ver rapidamente na sequência, nos Estados Unidos, e pessoas acreditando ainda nisso, apesar de o médico, nem vale a pena citar o médico da época, né, mas o artigo dele foi depois desconsiderado, viram que era totalmente falso. E aí daí nós chegamos então na pandemia de Covid-19, né, Estados Unidos, Brasil e o mundo, né. Então agora todo mundo, vamos dar as mãos virtualmente, vamos descer ladeira abaixo. Então aqui, por exemplo, eu peguei alguns artigos do ministro, do secretário da Saúde dos Estados Unidos, para a gente enxergar melhor esses fatos
registros de fakes, né? Então, aqui, afirmação de Trump, Tilenol causa autismo, nova mentira, secretário da Saúde demite comitê de vacinas por conflitos de interesse, que é o Robert Kennedy Jr., né? Ele destrói calendário de vacinação infantil, casos de sarampo nos Estados Unidos atingem o nível mais alto em 3 décadas. Então, o que a gente enxerga aqui num gráfico, né? Um gráfico aqui de sarampo nos Estados Unidos, a gente pode ver lá de 2000 até 2026, aumentou um pouquinho, dá para dizer assim, né? Levemente. Então, o que a gente pode esperar dele? Vamos ver o que a gente pode esperar dele. Eu não tenho medo de um germe, eu costumava cheirar cocaína em assentos sanitários, eu não estou preocupado com o germe. Isso quando ele estava falando sobre a pandemia, sobre a vacina contra a Covid, né? Então, aqui a gente viu a coisa está com um bom futuro, assim, no gabinete dele. E aí para o Brasil, né? O que a gente tem no Brasil? Não sei se melhorou muito, mas enfim, todo o histórico do governo Bolsonaro com relação à pandemia, chega de frescura, ligação da vacina com AIDS, como o governo enviou 28 milhões de comprimidos de cloroquina para todo o Brasil. E aí a gente vê, assim, instituições que a gente deveria confiar, por exemplo, o Conselho de Medicina, silenciando diante desse negacionismo da cloroquina, liberando os médicos a decidir pelo tratamento de cada paciente, né? E aí a gente para pensar o que a ideologia pode distorcer para cá e para lá, né? Instituições consideradas sérias, enfim, mas apesar que nesse caso a gente já sabe que histórico também não é lá essas coisas, né? Eu tinha uns amigos que eu comentava se a gente fosse fazer um paralelo com um conselho de arquitetura, que eu também sou arquiteto, né? Imagina se anos atrás teve casos de problemas com prédios executados com areia de praia, que começaram a rachar e tudo. Imagina se o conselho de arquitetura me dissesse, não, cada arquiteto pode decidir que material vai usar, fica livre, né, para atender seus respectivos clientes. Bom, aí, essa apresentação eu pensei um pouco audiovisual também, então eu trouxe aqui esse vídeo. Aliás, Thalita, a gente devia ter testado o som. É curtinho, assim, tem 4 minutos, a gente vai ver aqui do Porta dos Fundos da época da pandemia. Nadal, eu penso que não vai ter nenhum problema, não, mas coloca aí e a gente ouve aqui, tá? Eu tenho receio que a parte de compartilhamento da tela teria que ser geral e não só da janela, mas vamos testar aqui. Eu vou dar um pause e vocês me avisam. Interrompemos nossa programação. Tudo certo. Tá, maravilha. Para o pronunciamento do excelentíssimo senhor Ministro da Saúde. Brasileiros e brasileiras, nós, como todos sabemos, estamos passando pela maior pandemia do século. Então, mais do que nunca, é preciso que toda a população se conscientize que temos que achatar a curva de contágio. Então, temos sim que manter o distanciamento social. Todo mundo ficar em casa. Eu repito, ficar em casa, porque... Oi? O quê? Meu Deus, mas por que isso? Se eu comunico isso aqui agora... Bom, senhores, eu devo dizer que eu acabei de ser demitido e espero que todos fiquem bem. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do novo excelentíssimo senhor Ministro da Saúde. Minha gente, muito prazer, eu sou o novo Ministro da Saúde. Quero me apresentar um pouquinho para vocês. Sou médico formado na USP, com especialização em Harvard. E como disse meu antecessor, estamos enfrentando uma crise nunca antes vista. Um desafio, realmente. As pessoas perguntam, é importante ficar em casa? Sim. O tempo todo? Não. Se pode ir a um médico, a uma farmácia, a um mercado? Sim, pode. Sempre com a máscara e, né? Se é um serviço essencial... Não, cabeleireiro não é essencial. Nem manicure. Não, sim, não vai ser pedicure. Gente, Smart Fit, todo mundo morrendo, as pessoas morrendo, mais de não sei quantas mortes para Smart Fit, fazer glúteo. Não, é serviço essencial. O presidente disse que é essencial? Não é, gente. Mas como é que é essencial cortar cabelo? Quando que ele falou? Antes de me demitir. Ele me demitiu? Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do mais novo excelentíssimo senhor Ministro da Saúde. Pode sair pra rua pra trabalhar?
Claro que pode, né? A gente vai falar para um pai que não pode levar o sustento para casa para seus filhos? Não, como? E se o pai for um barbeiro? E se o pai for um personal trainer? Né? O Paulo Cintura. O Brasil não pode parar. Oi? Cloro o quê? Eu não sei o que é isso, mas posso falar aqui, não tem problema. Assinar isso, eu não assino, não. A última vez que eu assinei um papel, eu fiquei uma semana aparecendo no Jornal Nacional. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do novíssimo, excelentíssimo senhor Ministro da Saúde. Tamo aí, eu sou o Celso, sou o seu novo Ministro da Saúde. Nem eu tava sabendo direito disso, na verdade eu tava lá fora entregando quentinha pra galera que faz cosplay do 300 Espartas, os meninos são muito bons, inclusive, depois vocês sigam aí no Instagram. E aí me chamaram pra ser ministro, tá? Então vamos ao que interessa, que é, o pessoal tá aqui dizendo que tá tudo liberado. Tá tudo liberado, inclusive os serviços essenciais que são o quê? Basicamente todos, né? Manicure, tarô, parkour. E se você ficar doente, não tem problema, pois nós temos um estoque cheio de hidroxicloroquina. É isso, tá bom? Basicamente é isso. E o resto a gente vive em paz, respeitando um outro sempre, cuidando do ser humano. O que eu fiz? Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do novíssimo, excelentíssimo senhor Ministro da Saúde. Olá a todos, eu sou o novo Ministro da Saúde. Saúde, né? Da Saúde, estou aqui para dizer que está tudo liberado, pode sair à vontade. Se por acaso ficar doente, é só encher o rabo de hidroxiclorofila, fica tudo certo. Se não, você pode também encomendar a semente de chá de cúrcuma ungido da Universal. Está à venda em mercadolivre.com/crivella. Entrega também pelo iFood. Se tu não concorda comigo, é sinal de que você é comunista, gaysista e maconhista. E se for o caso, tu fica esperto, porque vai tomar uma investigada. Aquela investigada boa, uma investigada no joelho, do cunhado do primo do amigo do meu filho, sobrinho do papagaio da Glória Pires, que por acaso é vizinho do meu filho, que é o novo superintendente da Polícia Federal. Então, fica esperto. O mundo dá voltas. Como assim o mundo não dá voltas? O mundo dá voltas, não dá voltas. Bom, gente, isso aqui é um resumo tragicômico, porque realmente aconteceu essa troca de ministros cada vez mais fora da casa, né? Eu tenho uma lembrança da pandemia, quando chegou um pronunciamento do ministro, agora me faltou o nome do primeiro, o que foi primeiro-ministro da Saúde, né, do governo Bolsonaro, tomando uma entrevista de imprensa, todo mundo lá esperando, ele fez todos os procedimentos, eu até pensei, pô, que legal, não sei o que, pelo menos a saúde do Brasil tem um histórico bom, assim, né? Aí depois começou aquelas coisas, não, que parece que o Bolsonaro tá com ciúme, que ele tá aparecendo muito, né? Enfim. E aí é quase que, esse Porta dos Fundos quase que não é uma piada, é um documentário do que aconteceu na época. Bom, antivacinismo na contemporaneidade. Então a gente chega na contemporaneidade com o antivacinismo turbinado por algoritmos, pelas bolhas ideológicas, as redes sociais, né, turbinando essa coisa, uma velocidade de circulação absurda, e aí é a mudança de escala, ou seja, a desinformação deixa de ser localizada e torna sistêmica, né? Então o sistema incentiva tudo isso, né? Negacionismo e a crise da verdade. Então, o problema não é só a falta de informação. O negacionismo contemporâneo revela uma transformação mais profunda, que é o que? Enfraquecimento da confiança social, da ciência, dificuldade de reconhecer os critérios comuns da verdade. Então, o que é? Não se trata apenas de negar os fatos, mas de enfraquecer a possibilidade de estabelecer o que conta como verdade. Daí a gente chega a Nietzsche, né, que elas citam no livro, quando ele fala na vontade de verdade e no niilismo, né? Ou quando a verdade perde seu fundamento. Elas falam sobre o Nietzsche, né? A verdade é produzida historicamente. Toda verdade envolve uma interpretação. Na busca da verdade pode esconder interesses e valores. Eu fiz umas anotações aqui, né? O que o Nietzsche não diz que não existe verdade. Ele fala que a gente acredita tanto que a verdade é algo absoluto. Por que acreditamos que a verdade é algo tão absoluto, né? E daí ele chama aquilo que chamamos de verdade, costuma ser resultado de interpretações, disputa de valores, interesses humanos, as formas históricas de organizar o mundo. Por isso que fala essa questão da vontade de verdade.
Então, assim, a vontade de verdade pode mascarar uma vontade de engano. E o que seria essa vontade de engano? O Nietzsche fala que, às vezes, quando alguém está procurando uma verdade, na prática, né, na verdade, quando alguém está procurando uma verdade, na prática, ela está buscando uma segurança, uma ordem, um poder, a confirmação das próprias crenças. A Thalita levantou a mão? Desculpa, gente, eu tive que desligar a câmera, que a internet está instável aqui. Mas essa questão da verdade, né, é algo que a gente usa muito quando a gente vai levar, principalmente teorias da comunicação para os alunos, né? Porque é algo que perpassa muito essa questão da mídia, né? Aí olhando para os meios de comunicação especificamente, né? Como essa construção mesmo da realidade, e que eu acho que tem a ver com esse debate da verdade, né? Então, é a vontade de verdade. Mas qual verdade? Né? Qual que é essa verdade que as pessoas estão ansiando ali saber, né? E quando a verdade não é a verdade que a pessoa quer saber, né? O que acontece com tudo isso, né? Então, é algo que me traz muito, até nessas épocas de campanha política, por exemplo, né? Que os discursos ficam mais arraigados, a gente consegue perceber melhor até essas estratégias narrativas e tudo mais, né? Que tudo que o pessoal fala é verdade. Mas o que está atrás dessa verdade, né? O que não é falado? E aí eu vou dar um exemplo, né, até de uma observação que aconteceu em sala de aula, numa aula que eu estava dando na semana passada. Deixa eu tentar abrir a câmera aqui para vocês me verem. É ruim falar sem câmera? Vamos ver se vai travar, vocês me avisam. Eu estava dando uma aula e aí a gente fez uma análise de diversos perfis, né, do Instagram. Nós estávamos conversando sobre convergência midiática, sobre mediatização e tudo mais. E aí, um dos perfis elencados pelos alunos foi o perfil do Nicolas Ferreira. E aí, uma coisa que os alunos observaram é que ele não fala da direita, mas, na verdade, ele fala mal da esquerda, né? E isso é uma dessas construções da verdade, né? Então, assim, às vezes ele vai até falar sobre um fato, sobre algo que de repente aconteceu, né? E aí vai distorcer essa verdade. E não fala nada da direita, por exemplo, né? Então, é curioso, né? Ou fazer essas observações e pensar a partir dessa vontade de verdade, que foi o que mais me chamou a atenção, assim, né? Nessa parte do texto. Então, eu queria fazer esse comentário aí. Uhum. Legal, Thalita. Sim, ele fala o que é a vontade de verdade, né? É como se a pessoa, né, já tivesse decidido o que ela quer como verdade e fosse catando para cá e para lá, procurando isso que ela já definiu como verdade, né? Alguma coisa que conforta ela, porque quando tem alguma coisa que nos contradiz, causa um ruído na nossa crença, né? Então, quanto mais bate com o que a gente pensa, mais a gente vai estar confortado, abraçadinho aqui, numa touquinha aqui, protegido, porque ninguém está me perturbando esse meu mundinho, né? E aí esses políticos extremistas aproveitam para me embarcar, para colocar pessoal tudo nesse mesmo barco. Ó, nós te entendemos, nós sabemos a verdade do que tu acredita e o caminho para a resposta é esse. Vem com a gente e que tudo que a gente disser a partir de agora vai estar batendo com o que a gente te disse antes que tu concordava, né? Que mais que ele falou aqui que eu anotei? Que tem uma parte do texto que diz assim que a mentira e a vontade de engano são intrínsecas à verdade. Então, o Nietzsche não está dizendo que tudo é mentira. Ele está dizendo que toda verdade tem um tipo de simplificação. Então, quando a gente diz, isso eu acredito nisso, isso está certo, isso é racional, na verdade, a gente está criando categorias que organizam esse mundo caótico, né? Por acaso, eu tenho 2 livros aqui, não sei se vai ficar distorcido aqui no meu filtro, mas esse aqui, que é o do Engenheiros do Caos, do Giuliano da Ampoli, ele conta dessas técnicas de redes sociais que lá desde a época dos anos 2000 começaram lá na Itália, os populistas de lá a utilizar, depois se espalhou pelo mundo. E esse outro também é A Máquina do Caos, do
Max Fischer. Então, são 2 livros com caos no título, né? Tá, e daí o niilismo, né? O niilismo é a perda de confiança nos fundamentos que organizavam o mundo. Ou seja, tudo passa a parecer equivalente e instala-se a descrença. Então, quando nós começamos a desconfiar de tudo, né? De todas as verdades, por exemplo, a religião é uma construção, a moral é uma construção, a razão, os valores são construção. Então, fica uma pergunta, o que sobra? E aí, esse vazio o niilismo, tipo, porra, eu acreditava naquilo, aquilo me decepcionou, sei lá. Agora, eu acreditava no político X, ele me decepcionou. E aí, uma coisa que o Nietzsche já falava há 2 séculos atrás, que ele previa o século XX e XXI nessa questão do niilismo, dessa negação que me parece que a gente está arrumando para uma apatia geral da sociedade com relação a não acreditar mais em nada que aparece nas redes sociais, né? Bom, desinformação como expressão do niilismo, o negacionismo não rejeita apenas um fato, mas enfraquece os critérios para reconhecer qualquer verdade. Então, os efeitos, os especialistas e instituições tornam-se suspeitos, a ciência vira só mais uma narrativa, dentre outros. Então, a ciência é só mais um. Eu lembro, na época lá, logo que o Bolsonaro foi eleito, eu trocando ideia com colegas assim, que tinham votado nele. Olha só, eu falando, aumentou o desmatamento. Mas onde é que tu está vendo isso? Tá aqui no... Agora me faltou o nome do órgão, tem mais de um lá que registra isso por satélite, né? Mas tá aqui. Não, mas isso não quer dizer... como se, assim, acabou a crença em qualquer órgão de instituição, né? Por quê? Porque está indo contra o que acreditam, né? As evidências competem com as crenças e instala-se a dúvida permanente, que eu falei antes. Desinformação anti-vacina e discurso político. No caso do Brasil, durante a Covid, ocorre circulação ampliada de narrativas anti-vacina, o público questiona a ciência e há um fortalecimento dos discursos negacionistas. Aqui tem um pouquinho de repetição do que eu já falei, né? Mas, então, as autoras interpretam isso como manifestação contemporânea do niilismo, ou dessa apatia geral que eu falei, né? Então, aqui tem um trecho do livro, o não reconhecimento da factualidade e de seu vínculo com a verdade é o reforço niilista que Bolsonaro imprime ao seu negacionismo científico. Plantar a dúvida e o medo faz parte de seu escopo narrativo intencional. E isso o Bolsonaro, o Trump e outros políticos, né, principalmente da extrema direita, fazem muito isso. E não só está alimentando isso, como assim, eles lançam a coisa nas redes sociais, a pessoa precisa se ver obrigada a discutir e contradizer aquilo, e no dia seguinte ele já está botando uma outra. Então, eles sobrecarregam os canais com desinformação. Vocês podem ver no Trump isso, né? Todo dia, maldito dia, a gente está falando nele, porque todo dia ele está gerando uma notícia, seja verdade ou mentira, ele tem que criar essa notícia para ser falado dele e travar a comunicação convencional. Outro trecho, o negacionismo brasileiro seria, nesse contexto, tanto uma exacerbação da negação freudiana, para de Paula, uma espécie de hipertrofia do aspecto mais básico da fundação intelectual da negação, no sentido de que nesse discurso pode ser percebido o desejo de expulsar e até mesmo de considerar como inimigo tudo aquilo que for considerado diferente de si mesmo. Vários casos, né, de ex-bolsonaristas que eram super dedicados ao Bolsonaro, brigando, assim, saiu uma vírgula fora daquele script que o Bolsonaro criava, virou inimigo mortal. A gente assim se perde no cálculo de quantas inimizades foram criadas de lá para cá, né? Como também uma apropriação nihilista do mundo cujo conhecimento lhe é alheio, visto que sua relação com o passado histórico e com a experiência coletiva é vaga, o que permite aflorar das verdades alternativas e suas consequentes hipérboles verdadeiras do modo como Donald Trump as concebeu e tem praticado. Peraí, peguei um pouquinho, mas agora no outro texto explica melhor. A negação individual, caracterizada pela inconsciência histórica, situa o problema da dúvida e da certeza alavancadas pelo medo e pela angústia, visto que, conforme Hartog, ao analisar as categorias de Kosleg, quanto menor a experiência ou conhecimento dessa, maior a expectativa sem ter passado, maior a expectativa.
Sem ter o passado e a história como referentes, nos situamos de modo vulnerável e acrítico em nosso tempo histórico, disponíveis para o aflorar de valores e crenças acionados coletivamente por narrativas de sensibilização que veem numa melhor condição social e a salvação eterna. Então, aqui, o que eu posso dizer desse trecho? O que ele diz com inconsciência histórica? Ele está dizendo assim, é o fato de não perceber que a gente faz parte de processo histórico, né? Desconhecer como certos problemas já apareceram antes, agir como se o presente fosse isolado do passado. Por exemplo, quem agora fala assim, não, eu não acredito nessa vacina, muita gente já recebeu essa informação dos políticos, mas mal tem noção do passado histórico dessa resistência à vacina, que já é uma, né, tudo se repete primeiro como tragédia, depois como farsa, né? Então, o pessoal não tem conhecimento dessa história para se proteger, se precaver. As campanhas, eles não sabem que a campanha sempre produziu conflitos, essas campanhas sanitárias, e aí o que ele fala também da experiência, quanto menor a experiência ou conhecimento dessa, maior é a expectativa. Então, o espaço da experiência é aquilo que nós herdamos do passado, e a expectativa é o que a gente espera do futuro. Então, se existe pouca experiência histórica disponível, o futuro vira um espaço aberto para projeções. Então, fica menos experiência, fica mais expectativa, e menos memória, fica mais promessa. Então, muita gente se sente desprotegido nisso, né? A dúvida e a certeza são alavancadas pelo medo e pela angústia. Então, aqui tem um trechinho, a perda da experiência histórica nos deixa mais vulneráveis, né? Nos causa medo e angústia. Então, nós buscamos por narrativas que nos tragam segurança de volta. A gente acaba adotando crenças coletivas de outros, que às vezes, propositalmente, nos fazem abraçar. E aí, o negacionismo e a desinformação se disseminam de forma turbinada, né? Com as redes sociais e os algoritmos. Como enfrentar a desinformação? Elas só citam algumas ideias, assim, mas, assim, na prática é complicado, né? Mas o que as autoras sugerem? Educação para a mídia, para a gente entender o papel das plataformas, inclusão social, econômica e educacional, né? Que é tão deficitário no Brasil. Né? O público pega... Imagina essa educação que alguns países da Europa agora estão focando, né, na educação, até focado em fake news, né, como se proteger nas escolas, crianças novas aprendendo. Empatia, sinergia e humildade dos profissionais que trabalham na construção de verdades socialmente aceitas. Então, eu entendo que elas querem dizer assim que também a gente tem que... Quem está nesse lugar de poder explicar para os outros tem que ter uma certa paciência e pensar bem como repassar isso, né? Como ensinar. Então, combater a desinformação não significa apenas corrigir dados, mas reconstruir condições coletivas para reconhecer aquilo que aceitamos como verdadeiro. Aí como essa questão da desinformação é muito importante na minha pesquisa, eu busquei um trabalho de 2019, que é o Zé Fatinho, que ele foi feito 1 ano antes da pandemia da Covid. Não se sabia nada de pandemia ainda. Eu fiz um trabalho que era uma vacinação coletiva pública contra fake news. Então, foi um trabalho, foi até premiado, um trabalho num evento lá. Eu fiz 4 a 5 vacinações desde então, e o Zé Fatinho, então, a pessoa era vacinada por mim, com o remédio Fexina, podia comprar também a caixinha para vacinar familiares. O Zé Fatinho, depois da vacina, podia tirar foto com o Zé Fatinho, levar um adesivo e uma balinha. Então, aqui tem Esse aqui foi na Noite dos Museus, um evento bem legal de Porto Alegre, que eu retomei esse trabalho depois da pandemia. Valeu, Porto Alegre! As pretas fizeram uma brincadeira aqui com vocês, para vocês se divertirem. Até as pretas, mais de lá! A gente agora vai... Alissa Ferreira, Mel Souza e Henrique Borghetti. Muito feliz. Espero que eles ainda não se vacinam. Aqui vocês ganham. Pegou uma vez? Já pegou?
Opa, peraí. Então é isso, gente. Obrigado. Ai, que bacana, Nadal, adorei. Nossa, muito legal o vídeo que você trouxe também, mostrando um pouquinho dessa ação, né? Muito legal. E mostrando também, né, como que a gente é capaz de produzir essas ações, né, que vão combater a desinformação, que vão trazer essa percepção crítica para a sociedade, né? Eu vi aqui que tanto a Adriana quanto a Andrea fizeram alguns comentários, queria passar para elas, né, trazerem aqui para a gente agora, nesse momento de conversa. Vou adorar ouvi-las. Me desculpe, pessoal, eu estava numa outra janela, eu não conseguia ver os comentários do chat. Não, tem problema Depois não, é eu vou bom ler que todos. mas agora para conversa. Bem, Thalita, eu trago muito meu comentário em cima da tua fala, né? Eu acho que a desinformação, ela pega as nossas lacunas. Por exemplo, se a gente pensar nas eleições, as próximas eleições, tem um candidato que está na frente, um candidato que está atrás, mas existe uma parcela significativa de pessoas que não votam em um ou não votam em outro. Então, é aí que está o hiato, né? Aí onde você consegue, a negação, ela está muito acima, aquilo que o Alexandre falou, que a gente tem falado desde o início, ela corrobora para aquilo que a gente acredita, sim, porque ela valida o pensamento, não importa qual seja, mas ela também pega muito pesado nessas pessoas que não acreditam em alguma coisa, mas também não sabem em quem acreditar. Eu acho que essa é a grande lacuna. E como a Janice disse, ela falou um advogado, eu cito o Lulu Santos, né? A vida vem e vai em ondas. Não tem jeito, é assim na moda, é assim no comportamento, é assim nas nossas crenças. E vivemos um momento extremamente difícil, principalmente com a precarização do trabalho do jornalista e com a desvalorização do trabalho do acadêmico, do cientista, né? Andréia quer comentar também? Achei muito pertinente as suas colocações aqui no chat. Porque essas questões, elas me deixam, assim, bastante afetadas, né? Porque, na verdade, a base que a gente tem que ver a partir de agora, né, tendo essa consciência, é que na formação, né, inicial de crianças e jovens, a gente precisa de ter essa visão. E até a gente tem esse direcionamento a partir da BNCC, que é a Base Curricular Nacional, de estar desenvolvendo esse trabalho com as mídias, né, e tecnologias. Só que não há nenhuma iniciativa mesmo, né, fundamentada e concreta para que a gente possa direcionar esse trabalho de uma forma mais efetiva, entendeu? E eu vejo que os profissionais não estão tendo essa consciência.
eles não estão tendo esse olhar, essa visão, assim, e é bem preocupante mesmo, né? Nesse sentido, de como que será essa questão do futuro, né? Que vai ser que uma base não fundamentada, né? Empírica, sem um fundamento, vamos dizer assim, contexto histórico, né? Dessas questões que a gente precisa de saber, né? Então, a educação, a minha preocupação é bem direcionada, que é a minha área, né? Então, eu fico muito instigada com isso. E mesmo porque já atuei e trabalhei muito nesse sentido, né? Para poder, né? Mudar um pouco, mas não existe essa mudança do micro para o macro, né? Existe do macro para o micro, e a partir daí mudando, né? O trabalho pedagógico. É isso. É verdade, Andréia. Obrigada por trazer essa percepção, porque é algo que me... acho que ela caiu sem querer. Daqui a pouco ela volta, mas o que a Andréia traz, né, é muito dentro desse campo mesmo, né, da educação, e pensar isso na educação básica, né, porque a gente estava conversando aqui na UFLA, e parece que as diretrizes até mais recentes da própria CNPq, até para a criação de novos programas, especialização, mestrado, doutorado, uma das diretrizes da nossa área, que é a área 31, né, que é da comunicação e museologia, eles pedem muito esse diálogo com a educação básica, porque é isso, né, é o que a gente discute aqui, acho que desde o ano passado, né, a importância do letramento, da educação midiática, como que isso se torna cada vez mais urgente, mais importante, né? Ensinar as pessoas a terem esse olhar crítico diante dessas informações, porque senão cai exatamente no que o Nadal trouxe, que é aquela vontade da verdade, mas a verdade tem que ser a que eu quero, a que dialoga com a minha crença. E a verdade, digamos assim, nem sempre ela é gostosa de engolir, né? Então é aquela pílula amarga mesmo, mas tem hora que a gente precisa engolir ela para entender também uma realidade, um contexto, alguma coisa, né? Então, algo muito pertinente. A Janice levantou a mão. Pode falar, Janice. Tem um relatório bem interessante que eu estive pesquisando até para a dissertação, não sei se vocês já tiveram acesso, que é Desordem Informacional, para um quadro interdisciplinar de investigação e elaboração de políticas públicas, que é um relatório que a Claire Wilder, que é PhD, ela elaborou, e nesse trabalho tem uma coisa bem interessante que me chamou a atenção, que ela traz os 3 tipos de desordem informacional e os elementos que compõem essa desordem informacional, que seriam os agentes, as mensagens e os intérpretes. E aí ela traz um ponto que eu achei bem interessante aqui, e eu acho que conversa muito com a apresentação do Nadal e toda essa discussão, que talvez a educação seja a única saída para essa questão da desinformação, né? E aí o argumento que baseia todo esse trabalho dela no relatório, até vou ler um trechinho para vocês, porque eu achei bem legal, ó. Precisamos entender a função ritualística da comunicação. Ao invés de simplesmente pensar na comunicação como transmissão de informações de uma pessoa para outra, devemos reconhecer que a comunicação desempenha um papel fundamental na representação de crenças compartilhadas. Não é apenas informação, mas drama, um retrato das forças que lutam no mundo. Então, assim, é como a Adriana falou, essas lacunas que a desinformação acaba atingindo são também as nossas crenças. Então, é um trabalho, sim, que todo dia na educação é a única forma de lutar mesmo contra essa questão da desinformação, porque ela vai mexer nas crenças. Principalmente nessa época ali da pandemia, das vacinas, foi nas crenças que essa desinformação encontrou algum viés para ser transmitida, repassada, as pessoas começaram a acreditar, porque ela pegou ali nessa lacuna das crenças, como a Adriana bem pontuou. Então, a educação, eu acho que é o ponto-chave, a gente precisa trabalhar, assim, todos os dias. Então, é muito importante fazer esse trabalho, fazer toda essa conscientização, até para o uso das redes, tudo isso, e assim, como a Thalita falou, acho que é muito importante mesmo. Obrigada, Janice. Patrícia?
Meninas, eu estava pensando aqui, né? Não é tão simples o papel do professor, a Andrea falou, e eu estou junto com você nessa, né? Porque a gente está na sala de aula. Não é tão simples. Por mais que o professor tenha essa consciência, esse despertar na consciência, a gente, às vezes, e é o meu caso, não tem autonomia para poder, muitas vezes, falar o que precisa ser dito, direcionar o aluno, porque a gente tem um discurso que precisa ser seguido, caso contrário, você não está adequado àquela linha. E tem uma apostila, se for uma escola particular, um lugar, né? Você tem uma apostila que você tem que seguir, você tem regras. Então, assim, por mais que você deseje, né, destrinchar, repensar e fazê-los refletir a respeito de muitas áreas, né, principalmente no que diz respeito às mídias ou até mesmo à política, é um assunto muito delicado. Então, eu não vejo, pelo menos, né, a minha experiência atual, não tem liberdade para isso. Você precisa estar adequado àquele padrão, né? E aí, eu penso assim, a gente fala educação sempre foi e sempre vai ser. A educação é a base da vida de um ser humano, né? Pro bem e pro mal, porque assim, quem não tem educação vai incorrer em quê? No erro, na aceitação dessa bobagem toda que a gente ouve. Mas, infelizmente, quando a gente pensa em Brasil, qual é a quantidade, sério mesmo, de pessoas que tem essa condição de fazer essa análise, de ter acesso às leituras que a gente tem, ou até mesmo interesse, né, gente? Porque, assim, hoje é muito banalizado, tudo está muito banalizado e fica jogado, né? Assim, as informações ficam jogadas sempre muito superficiais. Não posso dizer, né? Às vezes eu fico um pouco pessimista, mas assim, não é uma luta perdida, não pode ser assim, não acredito nisso, não desejo isso, né? Mas a gente, eu não sei um caminho, assim, eu acho que o caminho seria, como a gente já falou em outros momentos, né? Dentro do nosso meio, a gente trazer coisas, aquilo que, né? Novos pensamentos, novas fontes, mas eu não sei se vocês me entendem, mas é o cerceamento mesmo, que a gente acaba se colocando por conta da própria vida, né? Das condições. É isso. Obrigada, Patrícia, pelas suas colocações aí também. E, de fato, é algo que pesa muito, né? É muito triste a gente parar para pensar nessa realidade, mas que bom que a gente consegue construir esses espaços, né, para fazer justamente essas trocas e construindo essas percepções, né? E, de certa forma, levar isso adiante, né? Eu queria saber se mais alguém gostaria de fazer. A Adriana levantou a mão. Vai lá, Adriana. Olha, eu sempre gosto de dizer que a gente vai pelas beiradas, né? Nós estamos na 11ª edição da revista Imprensa Jovem. É uma revista feita de baixo para cima, é um projeto de extensão universitária. Eu vou nos lugares mais assim longínquos da periferia de São Paulo, aquelas crianças que tomam muito ônibus, aquelas crianças que estão, às vezes, elas comem porque tem comida na escola, mas os debates, eles são incríveis. O problema não são as crianças, porque elas sabem do pensamento retrógrado do pai, da mãe, mas elas estão dentro de um contexto. E as pautas identitárias, elas têm trazido um frescor para a vida dessas crianças, porque elas sofrem na pele o racismo, elas sofrem na pele a xenofobia, elas sofrem na pele a questão do racismo geográfico, territorial, e elas pensam sobre isso. Então, quando você tem, Andréa, como você disse, um espaço, uma diretriz um pouco mais liberta, você consegue construir coisas incríveis para o resto da vida. Mas, como diz a Paty, tem professores que estão sendo punidos por fazerem isso, entendeu? Quando a direção, ela topa que a gente desenvolva um trabalho, mas ela não cerceia a liberdade do professor, as próprias crianças de baixo para cima conseguem fazer uma transformação. Mas, infelizmente, ainda são casos, né? O debate... Mas eu ainda acredito na rapaziada, como diz Gonzaguinha, né? Eu ainda acredito nessa coisa da transformação social através das visões de mundo.
Ah, eu também, estou com a Adriana nessa. Eu acho que a gente tem essa capacidade de afetar, né? Então, que a gente use desse lugar de afeto, porque eu até vi um meme não, né? Uma montagem no Instagram esses dias falando exatamente isso, né? Que o professor ele tem essa capacidade de afetar. Então, quando você ensina sem o afeto também, que é uma emoção que contagia, que traz para perto, né? A barreira vai ficando cada vez mais dura, vai ficando cada vez mais alta, mais intranspasável, né? Então, assim, concordo com a Adri nesse ponto também, né? E o contato, desculpa, não. Sim, Nadal, eu só ia agregar que o contato direto, não através de telas, né? Mas o contato direto para criar essas conexões com os alunos. Sim, com toda certeza. É igual aqui na UFLA, né? Por exemplo, aqui os meninos do Memória, né? A equipe que a gente está montando, é encontro presencial. Eu falei com eles, nada de Google Meet, não. Aqui a gente se reúne via Google Meet porque cada um está num canto do Brasil. Se não fosse assim, estaríamos todos tomando um café, comendo um bolo, todos juntos, né? Mas eu falei com eles, esse tete a tete, o contato pessoal, né? Isso é muito importante, né? E precisa significar alguma coisa para eles também, né? Então, é isso. Queria ver, alguém mais gostaria de fazer mais algum comentário? Podemos dar por encerrado esse debate. A Andréia quer falar. Pode falar, Andréia. Mas, assim, essa questão da transgressão, ela existe, né, em movimentos isolados. Isso é muito interessante. E a gente aqui nesse espaço, né, repensando e refletindo sobre tudo isso, a gente pode estar se desenvolvendo para que a gente pressione que essas políticas sejam implementadas, né? Então, mas existem essas iniciativas. Eu trabalhei com um projeto, mas ele era fora do currículo, daquele currículo fechado de escola. E era um projeto chamado Cabeças Digitais, que tinha essa proposta. E aí eu conseguia, né, transgredir aquelas questões, né, formatadas, né, de currículo, né? Mas são movimentos isolados. Se alguém quiser conhecer a proposta, eu vou colocar o link, ela foi um objeto de doutorado, né, de pesquisa de doutorado, de uma doutoranda aqui da Federal, de Juiz de Fora. Ela fez a pesquisa nesse projeto, né, e foi muito interessante. De repente, se alguém quiser conhecer, depois eu vou colocar o link para vocês no grupo, tá certo? Obrigada. Obrigada, Andréia. E depois eu compartilho até esse link quando eu subir o vídeo do YouTube, né? Coloco o link lá para o pessoal também que assiste a gente depois, né? Se alguém tiver algum interesse. A Janice colocou aqui, e é verdade, né? Destacar, então, esse trabalho impecável que o Nadal fez, né? Ele, como tantos outros sujeitos, né, que dedicam o tempo dele também para fazer esse tipo de trabalho, né, com relação à educação, não só contra a desinformação, mas educação midiática de uma forma geral, né, tem aqui os nossos aplausos, porque, de fato, é um trabalho difícil de ser feito num cenário ainda tão complicado, tão complexo, né, mas que ainda assim se mostra possível. E, antes que eu me esqueça, vamos fazer nossa fotinha. Eu não sei se a minha internet vai permitir. Então, se alguém puder fazer o print hoje, porque eu não estou vendo ninguém. Nesse momento, todas as câmeras estão fechadas para mim, porque não está carregando. Ah, você também não vê ninguém? Então, assim, as pessoas estão abrindo ainda, é isso? As câmeras? Posso fazer aqui. Você faz, Nadal? Porque para mim não está aparecendo ninguém. Eu não vejo ninguém. Eu só me vejo porque a internet está ruim aqui. Então, se você puder fazer, por gentileza, espero o pessoal abrir, quem puder e quiser, claro. E aí você faz aí para a gente, fazendo um favor. Para mim está aparecendo 7 abertos. Não sei se tem mais gente aí para abrir. Eu sei, a Ana Carolina, ela geralmente não consegue porque ela está no estágio. Não sei se tem alguém em trânsito também. Aqui 7. Uai, mas é isso, porque às vezes nem todo mundo consegue abrir, né? Às vezes está em trânsito, está com problema de internet igual eu estou aqui. Eu estou aqui, gente. Tô aqui, Nadal. Ah, tá. Tinha outra tela tua aqui. Para mim tem 2 telas tuas aqui. Mas agora tá aparecendo. Então mete bronca aí, Nadal, porque eu não estou vendo ninguém. Deixa eu ver, peraí.
Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá, continua o 7 aqui, maravilha. Deixa eu só preparar o print, para depois não... Vamos lá, 1, 2 e... Aí. Eu tenho que selecionar e clicar, né? Clicar e selecionar, demora um pouquinho. Ah, mas deu certo, o importante é isso. Vou testar ali no chat ali do grupo, vamos ver se cola lá. Gente, brigadão por mais uma discussão. Nadal, obrigada pela apresentação. E para aqueles que nos acompanham pelo YouTube, né? Semana que vem seguimos as discussões por aqui. Com esse livro que está sendo bem importante para a gente, né? Ele não fala especificamente o tempo todo sobre inteligência artificial, mas consegue mapear esses arredores, né? Que, querendo ou não, estão intrínsecos, né, nessa realidade da inteligência artificial. Então, fica o convite para quem, né, nos acompanha a seguir aí assistindo essas discussões. E semana que vem estamos juntos novamente, né? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.